lá no meu grupo do Telegram, para vocês terem acesso aí a tudo que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então a primeira pergunta que não pode faltar aí na sua ficha de anamnese é a questão do sono, tá? O sono, ele é um quesito muito importante, porque a gente precisa aí tá muito bem estruturado essa questão do sono como um pilar que vai fazer toda a diferença no resultado lá no final, tá? Por quê? Se esse paciente ele não dorme da maneira correta, né? Se ele fica levantando durante a noite, se ele não tem esse ciclo circadiano acontecendo de uma maneira adequada, isso vai fazer um regaço, literalmente, dentro do organismo do seu paciente. Inclusive, gente, até o seu botox, né, a sua toxina botulínica que você coloca ali nesse paciente, ele pode chegar e falar assim: nossa, meu botox tá durando menos, por que será? Tá? Eu vou contar pra vocês porque que isso pode acontecer. Então, a gente precisa olhar além da disfunção estética do meu paciente sempre. E um pilar que eu preciso olhar também é a questão do sono. Como que é o sono do meu paciente? Ele é um sono reparador? Ou esse paciente tem várias interrupções no decorrer da noite? Esse paciente não tem um lugar apropriado, então tem um lugar que não tem um silêncio, que tem luzes no quarto, então a gente precisa ver como que tá o sono desse paciente. O sono é ele que vai regular vários hormônios que são super importantes para o nosso organismo de uma maneira geral, tá? Entre eles, a gente vai ter ali a melatonina e os hormônios da tireoide, que eu coloquei ali no slide para vocês. O hormônio da melatonina e os hormônios da tireoide, eles têm uma correlação em questão de hidratação de pele. Então, a minha melatonina, quando produzida da maneira adequada, eu vou ter uma pele muito mais hidratada. E a gente sabe que o quesito hidratação é importante, é segredo para todos os resultados aí na estética, né? Os hormônios da tireoide, quando desregulado, então quando eu tenho um hipotireoidismo ou quando eu tenho uma hipertireoidismo, isso vai refletir na pele do meu paciente também. Na hipotireoidismo, na maioria das vezes, esse desequilíbrio dos hormônios da tireoide por conta do sono, eu vou ter uma pele mais seca e mais desidratada. E isso aconteceu já comigo. Em um momento da minha vida, eu tive esse desequilíbrio em relação aos hormônios da tireoide e a minha pele ficou muito mais descamativa, ficou muito mais ressecada, tá? Por conta do hipotireoidismo. Então, às vezes, você está tentando tratar essa pele, essa disfunção estética e não está conseguindo gerar o resultado que você queria para esse paciente ou não está conseguindo entregar resultado para esse paciente. Às vezes, está faltando olhar para esse pilar, para a questão sono do paciente. Eu vou trazer para vocês estratégias que podem ajudar o paciente a ter um sono melhor. Por isso que eu falo que a estética integrativa, ela vai tratar além da disfunção estética. Então, você vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente também. E isso é muito legal, tá? Então, a questão ali dos hormônios da tireoide, quando eu tenho a hipertireoide, vai ser um efeito contrário. Então, eu vou ter uma glândula sebácea produzindo muito mais sebo, e aí eu vou ter uma causa muito comum de oleosidade nesse tecido. Então, o sono regula os meus hormônios e, consequentemente, a hidratação da minha pele também, devido à melatonina e os hormônios da tireoide. Então, não tem como separar isso, tá? E vai refletir na pele de um jeito ou de outro. Eu sempre falo que a nossa pele é um espelho do que está acontecendo dentro do nosso organismo. Outra coisa que o sono, esse pilar super importante, ele vai fazer é uma compulsão alimentar. Justamente porque quando eu não durmo direito, eu acabo produzindo mais o hormônio da grelina, que é o hormônio que me dá vontade de comer, aquela compulsão durante o dia, e menos leptina. Então a leptina, quando produzida à noite, quando você deita e dorme sem interrupção, quando você deita e tem um sono reparador, você acaba produzindo mais leptina durante a noite. E isso vai fazer com que você tenha menos vontade de comer. Então não é fome, é uma vontade de comer por conta desse desequilíbrio hormonal, por não ter tido esse sono reparador. Gente, deixa eu pedir pra vocês, ó, o Arthur, meu marido, acabou de entrar aqui e tá apertando no coração. Faz igual, aperta ali no coração, igual ele tá fazendo, pega no aviãozinho, manda, a gente só tá em 4 pessoas aqui. Quanto mais pessoas assistirem essa live, mais resultado a gente vai conseguir entregar aí pros nossos pacientes, tá bom? Então faz igual aí ele fez. Isso, Camila. Outra coisa super importante também em questão do sono, né, desse pilar, é a questão de que quando a gente não tem esse sono reparador e eu consigo investigar isso no momento da consulta estética, eu posso ver ali, né, eu consigo ver nessa investigação que talvez esse melasma,
essa acne, essa linha de expressão, esse botox que dura pouco, é justamente por conta disso. Quando o sono não é reparador, a gente tem um estresse oxidativo muito alto nas minhas células. Porque eu sofro agressão constantemente, eu sofro agressão durante o dia inteiro. E justamente o sono serve para diminuir esse estresse oxidativo nas nossas células. Afinal, a melatonina, ela é o hormônio mais antioxidante depois da glutationa que a gente tem dentro aí do nosso corpo. Então a gente tem a glutationa, que é um potente antioxidante, e nós também temos a melatonina, que é um potente antioxidante. Se o paciente não está dormindo da maneira que deveria, o meu melasma vai piorar, a minha acne vai piorar, minha linha de expressão vai piorar, meu botox que eu fiz vai durar menos, e às vezes você não sabe explicar para o paciente, ou não sabe entender o porquê que aquilo não está tendo o resultado que você gostaria. Às vezes é porque está faltando a gente olhar para esse pilar que é super importante. Se eu tenho um desequilíbrio entre melatonina e o cortisol, então eu não estou dormindo direito, eu acabo tendo um aumento do meu cortisol, eu tenho uma diminuição da minha melatonina. Regaça com o organismo. Esse estresse oxidativo que acontece nas nossas células acaba gerando muito radical livre, e isso vai dar porrada em tudo. E aí, tudo que eu falei antes, todas as minhas disfunções estéticas, elas vão acabar tendo uma piora. Aí a gente consegue entregar algumas estratégias para esses pacientes, para que ele consiga ter uma noite de sono mais adequada, tá? Vou compartilhar aqui outra tela com vocês em questão do sono, ainda mostrando para vocês a importância do paciente dormir aí a quantidade de horas necessárias num local adequado e sem interrupção, tá? 75% da minha produção de GH, gente, GH é o hormônio do crescimento, sabe? O paciente chega, quer melhorar a questão ali do abdômen dele, quer melhorar a questão da gordura localizada. É muito difícil a gente conseguir melhorar isso se o paciente não dorme. Porque o GH, né, que eu acabo produzindo a maior parte dele durante o sono, não está sendo produzido da maneira adequada. A minha produção de colágeno depende desse hormônio também. Então, às vezes, você vem com um potente procedimento, um bioestimulador de colágeno, com microagulhamento, com os princípios ativos corretos, com o milímetro de agulha correto, mas você não tem o resultado que você busca. Justamente pode ser esse pilar, pode ser o sono que não está da maneira adequada. Então eu já tive muita paciente de hospital que dava plantão à noite. Na consulta estética eu já explicava isso para elas e falava: olha, você é uma paciente que vai me dar um pouco mais de trabalho. Existem algumas estratégias que eu vou trabalhar junto com você, mas a sua atividade laboral, você trabalha à noite, e o sono de dia é muito diferente do sono da noite. Ele não é reparador, você não vai produzir os hormônios que são necessários como o sono noturno. Só que quando a gente explica, quando a gente sabe, quando a gente passa isso para o paciente, ele acaba tendo essa conscientização. Então ele acaba não esperando tanto, porque ele sabe que o sono não feito da maneira correta vai acabar limitando e sendo um agente que vai me sabotar. Então, gente, se o paciente, no momento da consulta estética, você faz essa pergunta para ele, que tem que estar em todas as fichas de anamnese, independente da disfunção estética, ele te relata que ele não tem uma noite de sono adequada, ele vai ter um estresse oxidativo muito alto. Então, uma coisa muito importante para você entrar com estratégia são os antioxidantes via oral. Aí começa de novo, entrar de novo a parte da prescrição estética. Então, eu preciso suplementar esse paciente com os antioxidantes via oral, porque aqui eu tenho um estresse oxidativo muito alto nessas células por conta desse paciente não ter esse sono reparador. Os hormônios tiroidianos também ficam desequilibrados quando o paciente dorme menos de 6 horas. Então, se o paciente chega falando ali para você que ele tem uma pele muito seca, desidratada, ou o contrário, né, uma pele muito oleosa, investiga para ver se esse sono tá legal e se no perfil laboratorial desse paciente o T3 e o T4 também está legal. Porque se não tiver, você vai juntando as peças do quebra-cabeça e vai conseguindo fazer uma análise e uma investigação onde você consegue saber qual é a causa, qual é a origem. Porque o que acontece muito é a gente ter falta de conhecimento, e aí o paciente chega, a gente pega aquele protocolo que a gente aprendeu e encabeça ele para todo mundo.
E às vezes eu não vou ter resultado nesse paciente justamente porque eu esqueci de olhar para o perfil laboratorial dele com a parte de T3, T4 e a parte do sono que eu tô contando aqui para vocês. Então eu preciso olhar para esse paciente como um todo, de uma maneira geral, de uma maneira global, tá? Pacientes que trabalham à noite, não tem como você começar o seu tratamento sem ter essa conversa franca com ele. Você começar o seu tratamento sem entrar com as estratégias. Por exemplo, eu já falei uma aqui pra vocês que são os antioxidantes via oral. Então a gente tem uma penca de antioxidante via oral. Eu vou colocar uma formulação bem legal pra vocês, tá? Bem antioxidante mesmo, que eu uso muito com os meus pacientes. Justamente esses que eu tô falando pra vocês, que dá plantão. Então eu tenho paciente que trabalha no laboratório, paciente que trabalha no hospital, que trata melasma, que trata acne. E eu vou colocar lá no grupo do Telegram pra vocês essa formulação, que é uma estratégia nesse tipo de paciente. Porque a gente não vai deixar de atender o paciente, mas a gente tem que cercar isso de todos os lados e passar as orientações corretas para que ele tenha um sono mais reparador possível, se é que, né, dá pra fazer isso, tá? Estratégias de terapias alternativas, gente, também é super legal, dá muito resultado. Eu não acreditava, tá, nessas terapias alternativas, vou dividir mais uma tela aqui com vocês, mas depois que a Jaque começou a trabalhar lá com a gente, hoje ela já trabalha em outro lugar, em outro espaço, mas a Jaque era uma fisioterapeuta que inclusive dá curso ainda lá com a gente, e ela começou a trabalhar ali dentro. E eu comecei a notar a diferença nos pacientes que passavam com a Jaque também nessas terapias alternativas. Então, quando o paciente ele não tem esse sono reparador, ele é muito estressado, cortisol lá na cabeça, né? A gente pode pedir para esse paciente, orientar esse paciente a fazer uma massagem relaxante uma vez na semana, fazer uma acupuntura. A acupuntura eu tinha assim muito preconceito, eu achava que não dava certo. Gente, é surreal o que a acupuntura faz. É surreal. Em questão no sono, intestino, libido, o que você quiser melhorar, dá pra melhorar com a acupuntura. Então eu vivenciei isso com a Jaque lá dentro, tá? Dá muita diferença. Reflexologia podal também. Então, eu não faço acupuntura, mas eu faço reflexologia. Associe essas terapias alternativas nesses casos de pacientes, porque dá muita diferença. Outra coisa que vai fazer toda a diferença no seu tratamento é a prescrição estética, tá? E aqui eu falei já da prescrição dos antioxidantes devido ao estresse oxidativo das minhas células, por esses pacientes não terem um sono reparador. Mas a gente tem algumas estratégias também, como por exemplo o Serenzo, o Herbatonin, o magnésio e o Passiflora. Aqui são princípios ativos que vão melhorar a qualidade de sono do seu paciente. O Serenzo vai diminuir aquela ansiedade, aquele estresse, sabe? Vai dar uma abaixada aí na paciente que é muito estressada, muito ansiosa, que não consegue dormir, que tem uma insônia. Todos eles são fitoterápicos, vem da plantinha, tá? O Herbatonin é a melatonina vegetal. Nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, esteticistas, e mais, gente, tanta gente, fisioterapeutas, nós não podemos fazer a prescrição da melatonina que os médicos fazem, mas nós temos a irmã dela, que é a Herbatonin, que é um fitoterápico, que nós podemos fazer a prescrição. Eu já fiz o uso e dá muito resultado, dá super certo, tá? O paciente, ele dorme muito melhor, ele tem um sono muito mais reparador e isso acaba me trazendo um resultado muito mais significativo em qualquer disfunção estética que eu esteja trabalhando. Magnésio, vocês sabem que eu sou a louca do magnésio, que eu faço uso de magnésio todos os dias, porque o magnésio ele não melhora só o sono, mas ele melhora inúmeras coisas, porque tudo que a gente precisa aí de produção, de tudo, a gente depende do magnésio. E o nosso solo, como eu já falei aqui várias vezes, é muito pobre em magnésio. Então, às vezes, até o seu botox durar menos é por conta aí da falta de magnésio, a falta de sono do seu paciente, como eu já falei. Passiflora, não é todo mundo que pode usar. Então não adianta, tá? Não adianta eu passar aqui os princípios ativos para vocês e a gente não saber aonde eu posso colocar cada um. Eu tenho indicação e contraindicação. Pacientes que têm hipotensão, então tem uma pressão baixa, a prescrição de Passiflora não é interessante, não é legal, é uma contraindicação, porque só vai abaixar isso mais, tá bom? Todos esses que eu falei, menos o magnésio, então o Serenzo, o Herbatonin, o Passiflora, a gente pede para o paciente tomar antes, 2 horas antes de dormir, tá? Justamente pra gente ter aí
esse tempo onde vai diminuindo essa ansiedade, essa coisa doida aí da correria do dia a dia. Não adianta o paciente fazer o uso disso tudo e eu não passar as orientações para esse paciente, não diminuir também isso. Então fica no celular mexendo até na hora de dormir, fica na frente da televisão assistindo um filme que tem que colocar uma bacia embaixo de tanto sangue. Então eu também preciso passar as orientações para esse paciente. Eu vou colocar um artigo para vocês lá no grupo do Telegram falando sobre o sono, tá? Orientações que são importantes para o paciente, além de tudo isso que a gente conversou.